Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sabedoria do Ser. Queridos amigos, hoje quero comentar algo sobre o ocorrido na madrugada de ontem, onde alguém, um grupo, invadiu o sistema da Defesa Civil Nacional, disparando a mensagem para muitos milhares de celulares na madrugada, com a mensagem misantropia e assustando as pessoas. Então, hoje, mais cedo, quando tomei conhecimento do ocorrido, me veio à lembrança o nobre, grandioso e pouco conhecido filósofo grego pré-socrático Heráclito de Éfeso, sobre quem já tratei nesse canal e em vários vídeos. O motivo é devido a Heráclito ter se tornado um misantropo e abandonado a cidade para viver num templo abandonado. Heráclito viveu em Éfeso, uma das 7 cidades citadas na antiga Bíblia, e naquela cidade de Éfeso havia um templo construído por uma invasão anterior grega e dedicado à deusa Ártemis. E esse templo serviu de morada para Heráclito. Ele refugiou-se nesse templo e ficou morando lá. Então, o termo misantropia, que significa horror ao homem comum, horror à humanidade degenerada, apareceu nos celulares de milhares de brasileiros na madrugada anterior. E é claro que eu não podia deixar de me reportar a Heráclito, pois ele é o grande exemplo de misantropia superior. Ou seja, aquela misantropia que parece desprezo, mas é um profundo amor. Às vezes, um desprezo aparentemente superficial é um profundo amor. E todos sabem disso. Então, como dizia o próprio grande, nobre, excelso Heráclito, os opostos parecem se misturar, sendo ele simplesmente o filósofo que nos legou o termo lógica, pois ele tratou do elemento ou do princípio universal e o chamou de logos. E isso em grego também é traduzido como verbo ou palavra. E esse termo está presente na nossa língua em vários âmbitos. Então estou aqui com o livro do antigo Heráclito, que consta na coleção Os Pré-Socráticos, publicado por Vitor Civita. E não vou fazer leituras longas nem nada disso. Apenas ler a frase onde é citado o assunto. Enfim, Heráclito nasceu em família nobre e de família que participava da vida política da cidade de Éfeso. Isso foi nos 540, nos 500 antes de Cristo. Então, Heráclito não quis
seguir esse caminho político, não quis seguir esse caminho da sua família. E ele retirou-se no templo de Ártemis. E ali ele escreveu um livro e, e o chamou Sobre a Natureza. Mas naquela época a ciência estava toda junta, ela não era separada, como Aristóteles fez depois, codificou isso. Então, sobre a natureza, quis dizer Heráclito no seu livro, sobre a natureza humana, sobre a natureza do cosmos, sobre a natureza biológica, enfim, sobre toda a natureza, como é comum na manifestação dos pré-socráticos, pois os pré-socráticos, tendo vindo antes de Sócrates, estavam ainda meditando sobre o todo, não o haviam repartido como posteriormente o desenvolvimento da ciência ocidental o fez. Então, Heráclito retirou-se no templo e viveu por ali e, e escreveu esse livro em máximas chamadas oraculares, e ele produziu um tipo de anotação tão concisa, tão exprimida, tão resumida, que como que elaborou para nós enigmas frasais e por isso ganhou o apelido de obscuro, pois a interpretação de Heráclito não é feita assim à primeira vista. É preciso meditar profundamente sobre as frases que ele deixou para compreendermos o que ele quis dizer realmente. Então, depois de toda essa biografia, essa forma de vida, está anotado aqui na página, vamos ver aqui, na página 80 do primeiro volume da coleção Os Pensadores, da Abril Tivita. Isso aqui foi publicado em 72. Então está anotado ali, e por fim tornado um misantropo, e retirando-se, vivia nas montanhas, alimentando-se de ervas e plantas. Então, queridos amigos que acompanham o canal, eu apenas quero, nesse momento, relacionar isso, a biografia de Heráclito e essa observação da sua misantropia, com o ocorrido nacionalmente no dia de ontem sobre a mensagem misantropia que foi disparada a muitos celulares do Brasil, tendo sido invadido o alerta máximo da Defesa Civil, que é dedicado a tempestades, vendavais, enchentes, deslizamentos, e alguém invadiu esse sistema que supostamente não poderia ser invadido e disparou essa mensagem, misantropia. Então isso é curioso e vem nos dizer muitas coisas. Não quero aqui unificar o sentido disso, nem desvendar nada. Apenas quero observar esse viés de que esse termo, esse conceito veio à mídia, veio à notícia. E o termo misantropia, na minha interpretação, o interpreto como horror, desprezo ao homem degenerado, é o ódio ao homem caído, ou seja, isso se traduz como luta pelo crescimento e pela elevação, ou seja, a luta pela aristocracia, a luta pelo mais, o que tenho dito sempre aqui no canal. Então,
como não odiar esse homem degenerado? Como não desprezar essa enorme degeneração política que vive esse país e também em muitos lugares do mundo? Como não odiar essa humanidade mesquinha? Como não desenvolver misantropia a um ser humano que se tornou um frangalho, um fragmento, um dormente, um, um alienado em função de toda essa mídia podre e de toda essa política esquizofrênica que desenvolveu-se nesse lamentável país. Como não desenvolver misantropia? A misantropia é um sinal de saúde, é um sinal de reação, é um sinal de que alguém está observando tudo isso e enojado com essa desqualificação desses ignorantes, desses degenerados que praticam política nesse país. E isso é a grande maioria, sem dúvida alguma. Então, quero apenas deixar anotado, deixar falado que esse termo disparado aos celulares dos brasileiros vem dar um alerta sobre essa característica, esse conceito de que houve uma observação nesse sentido. O grande Heráclito foi lembrado, sem dúvida, pois ele é uma das maiores fontes de citação desse conceito, sendo um dos maiores, uma referência na misantropia mundial e universal, pois ele odiou profundamente a degeneração e iniciou assim um movimento de ascendência e de volta para casa, de volta para a origem, de volta para a dignidade humana. Então, a misantropia heraclítica é a manifestação do mais elevado amor, pois nós não podemos amar a degeneração. A degeneração tem de ser odiada e tem de ser combatida. Portanto, deixo a todos um forte abraço, desejo um grande dia e cabe essa pesquisa, esse aprofundamento no conceito de misantropia, pois esse canal está dedicado a essa evolução, a essa observação. E espalhem o vídeo a seus amigos e amigas, comentem, participem do canal, inscrevam-se e ativem as notificações. E até a próxima oportunidade, se assim o cosmo nos permitir.